Olá, esta é a 31ª aula 31, envolvendo os temas do vestibulinho da ETEC e do Enem. Estou completando os temas que são muitos, principalmente do Enem, que não deu tempo de a gente fazer o ano anterior, e aí fica mais fácil para vocês estudarem, se preparar melhor, tanto para o Enem quanto para a ETEC. Logicamente que essa sequência, de novo, será mais voltada para o Enem, mas esse tema de coordenada do ponto caiu na ETEC de 2022, que depois eu vou fazer a questão assim que a gente terminar esta aula. Antes de iniciar, gostaria que você compartilhasse o vídeo. Caso não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar as postagens semanais, divulgar, compartilhar aí para as pessoas que estão interessadas nos temas da matemática. Bom, esse tema de coordenada do ponto geralmente cai no terceiro ano do ensino médio, que começa a aprender, estou falando no âmbito público. Tá? E aí a gente vai fazer uma sequência de aula que tem a ver com o que a gente conhece como geometria analítica, tá? Que é o processo que envolve geometria e o estudo de formas geométricas, né? E também a parte de álgebra, que é desenvolver fórmulas através de alguns conceitos da matemática. Aí, inicialmente, nós vamos ver a coordenada do ponto, depois nós vamos ver dois temas, que é a equação da reta. Aí nós vamos envolver geometria e a álgebra, né, que é a parte da geometria analítica, e a equação da circunferência, que vai envolver os mesmos temas, tá bom? Então, vamos lá, vamos lembrar aqui o que é a coordenada do ponto. Então, olha só, a cada ponto P, geralmente a gente usa uma letra, geralmente maiúscula, tá, para representar o ponto do plano, fica associado a um par de números x e y, tá? Esse x e y vem lá do plano cartesiano, que é os eixos, o x é o horizontal, o y vertical, e a gente tem um par ordenado, tem uma ordem. Qual é a ordem? A ordem, primeiro o x e depois o y. Por que isso? A ordem alfabética. Primeiro vem o x e depois o y, tá? O número de x é chamado de abscissa, certo? A abscissa do ponto. E o y é chamado de ordenada. É importante ter esses conceitos assim, saber também, porque dependendo da questão, uma nós vamos fazer hoje, a gente precisa saber o que é abscissa ordenada, qual o valor que está se referindo, porque dependendo do exercício ele coloca esses termos da matemática, tá? O número de x mede a distância do ponto em relação ao y, ou seja, qual é a distância desse ponto em relação ao eixo de y. O número de y vai ser a mesma coisa, só que em relação ao eixo de x, certo? E aí o ponto P tem a coordenada x e y, a gente escreve o P, e aí a localização dele, ou seja, a distância do x em relação a y e a distância do y em relação a x. Parece um pouquinho difícil assim no texto, mas a gente vai ver que é muito tranquilo, tá? Eu peguei aqui alguns pontos, e aí a gente vai localizar as coordenadas dele, ou seja, onde que eles estão no plano cartesiano. E uma das invenções que a gente tem aí relacionada com esse termo aqui é a coordenada de GPS, que tem a coordenada de longitude, latitude, algumas coisas desse tipo, tá? O ponto A, a gente vai ver que a distância dele em relação ao eixo de y é 2 unidades. Então a gente vai colocar na forma do par ordenado. Então aqui é 2, certo? Para o x, e o y, qual é a distância em relação ao eixo de x? É 3 unidades. Então a gente lê a coordenada desse ponto A, 2 e 3, não é 2,3, é 2 e 3, que é um par de coordenadas, certo? Vou pegar aqui o ponto E, por exemplo. O ponto E, em relação ao eixo de x, se eu olhar aqui, ele está na origem, que é onde é o ponto 0 e 0, onde inicia o plano cartesiano, certo? Então 0 e 0 a gente chama de origem aí. E aí nós temos aqui o 0, certo? Representando a coordenada em relação ao eixo de x, e o menos 3 para y, ou seja, está abaixo, né, da origem aí, tá?
Então assim que a gente vai lendo os pontos. Vou pegar só mais um aqui para ver, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. O ponto D aqui, ele tem 4 para x, certo? E menos 1 para y. Então a gente lê as coordenadas desta maneira, sempre seguindo esta ordem, a ordem alfabética. Primeiro o valor de x, depois o valor de y, tá? Bom, nós vamos fazer então 3 exercícios envolvendo os temas todos do Enem, que caem bastante algumas coisas relacionadas a isso, tá bom? Então, Enem 2017. O menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com os pontos numerados, que representam 5 locais de interesse, entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções. Então ele vai falar aqui como chegar, né? A partir do ponto em que você se encontra, está representado pela letra X, certo? Lá depois vai ter um mapinha para a gente olhar. Ande a oeste, vire à direita e na rua em que encontrar, siga em frente e vire à esquerda. Então tem uma sequência aqui de coordenadas para a gente poder localizar. E a padaria estará logo a seguir. Então tá aqui, ó, o ponto X localizado, e a gente vai fazer o caminho e tentar achar o que o exercício pede aí para a gente fazer. E nós vamos usar a localização usando a rosa dos ventos aqui para saber qual direção que ele vai seguir. Bom, e aí o exercício pede para a gente indicar. A padaria está representada pelo ponto numerado com 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, exercício bem tranquilinho de fazer, né? Então ele está aqui no valor X, né, localizado. Ele tem que seguir na direção oeste, que está indicado aqui pela rosa dos ventos. Então ele tem que seguir nesta direção aqui, certo? Depois ele fala o seguinte: na primeira rua ele vai ter que virar à direita. Então a gente tem que localizar mais ou menos aqui como se estivesse andando nessas quadras, mas com uma vista superior, certo? Então nós vamos fazer a direita seria subindo aqui, não é? E aí ele fala para seguir em frente, e em seguida tem que virar à esquerda. Então eu acho que aqui fica bem mais fácil de vocês localizarem, porque é o sentido que você está vendo o mapa. Então eu creio que consiga fazer numa boa aí, achar a localização da esquerda, e aí já vai localizar o ponto numerado indicando a padaria. Então bem tranquila essa questão aí, né? Próxima questão, Enem 2016. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas, ou seja, não se encontram, né, entre si e perpendiculares. Só para lembrar, forma um ângulo de 90 graus, tá? Com as ruas indicadas com número. Então, nesse mapa, nós temos letras e números representando o nome das ruas, tá? Todos os quarteirões são quadrados com a mesma medida e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente em direção vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas. Então tá aqui a indicação do que ele falou, quadrado, é tudo igual, mesma largura e tal. Bom, continuando aí, ó. A família pretende que esse imóvel tem a mesma distância do percurso até o local do trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E, certo? O consultório do pai na rua 2 com a rua E. E a escola, né, a escola das crianças, na rua 4
com a rua A. Então nós vamos localizar esses pontos na figura representando o mapa, e aí a gente vai ver o que a gente vai ter que fazer. Com base nos dados, o imóvel que atende à pretensão da família deve ser localizado, né, deve se encontrar, né, deve ser localizado no encontro das ruas, aí tá lá as alternativas indicando as coordenadas. Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os pontos, né, que ele falou no exercício, começando com o trabalho trabalho da mãe aqui, né? O trabalho da mãe está localizado na rua 6E, certo? Então vamos colocar aqui rua 6E, que é o trabalho da mãe. O encontro vai ser aqui, ó, nesse quarteirão aqui, certo? Eu vou localizar esse ponto aqui e vou colocar a letra M, que é o da mãe. Depois nós temos aqui o consultório do pai, que está localizado na rua 2E, certo? Então vamos localizar ele lá rua 2E, ele está aqui, ó, certo? No encontro das duas. E a escola das crianças está localizado na rua 4A, tá? Rua 4A, aqui, ó, rua 4A, tá bem nessa parte aqui. A gente vai perceber que forma um triângulo aqui, não é isso? Triângulo, e aí a pergunta é, aonde que tem que ser localizado o imóvel, e esse imóvel ele tem que ficar na mesma distância entre os dois. E essa distância que a gente vai pensar vai ser a distância em linha reta, tá? Não vai ser a distância fazendo os trajetos aí do quarteirão e tal. Vamos pensar em linha reta, porque tem que ficar igual a todos. Bom, que nós vamos fazer, né? Uma maneira de resolver esse exercício é usando as alternativas e pensando aqui na distância em linha reta, que é muito fácil da gente localizar aonde que vai se encontrar a mesma distância. Então o que nós vamos perceber? Se o consultório do pai está na rua 2 e o consultório da mãe está na rua 6, a distância aqui em quarteirões, que aí fica bem fácil da gente localizar, vai ser qualquer ponto que está localizado nesta rua aqui, ó, qualquer ponto que está localizado na rua 4, né? Se eu marcar um ponto aqui em linha reta, vai ficar a mesma distância. Então significa que o imóvel ele tem que estar localizado na rua 4 necessariamente, certo? Ele tem que estar localizado na rua 4. Com isso, se a gente voltar aqui nas alternativas, a gente já elimina essas duas aqui, ó, certo? Essas duas não servem porque não tem a rua 4. Aí sobram três alternativas. Aí o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que localizar esses pontos e ver se eles ficam com a mesma distância, mas não só em relação a P e a M, e a todos os pontos. Por exemplo, ó, igual o ponto que eu coloquei aqui que não está nas alternativas. Se eu marcar esse ponto aqui, né, o 4F, ele fica a 2 quarteirões aqui em linha reta, só que aqui vai ter mais, né? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, tem que ficar a mesma distância em relação aos 3 pontos marcados aí nesse mapa que a gente está usando aí como figura para resolver a questão, tá bom? Então sobrou essas alternativas, é só localizar e ver se fica a mesma distância dos 3 pontos, certo? Bom, agora o último exercício, esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas segue mais ou menos a mesma ideia. Enem 2021, uma moça estacionou seu carro na intersecção, ou seja, onde cruza, certo? Da rua 1 com a avenida A. Na rua 1 com a avenida A. Mesma ideia, tá vendo? Do exercício anterior lá, um pouquinho mais antigo, mas a mesma ideia. Ela está hospedada em um motel na rua 3. Então, na rua 3, que vamos grifar aqui, posicionado a exatos 40 metros de distância da avenida A, certo? Contando a partir da avenida A em direção à avenida B,
né? Então aí a gente vai seguir da avenida A para a avenida B, que aí a distância está a 40 metros, que foi falado aí no texto. Bom, continuando, no mapa está representado um plano cartesiano, cujo os eixos da abscissas, olha aí, né? Por isso que eu falei que é o valor do x aqui, certo? O coordenado em relação a x, coincide com a avenida A, ou seja, a avenida A está fazendo o papel do eixo de x, tá? E das ordenadas aqui, que é no caso o eixo de y, que a gente viu aí no começo, com a rua 1, ou seja, onde está a rua 1, nós vamos representar pelo eixo de x. No desenho já tem, né, mas é importante frisar isso aí para a gente poder entender. Sendo a origem, ou seja, a coordenada de x e y igual a 0, o local aonde o veículo está estacionado, certo? Então o veículo está estacionado exatamente na origem. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessas vias são quadrados medindo 100 metros. Aqui já muda um pouco a interpretação do exercício, certo? Bom, tá aqui as coordenadas, tá a localização do carro, o eixo de y, o eixo de x, e a gente vai ver o que se pede aí do exercício. Bom, vamos lá, continuando. Aí quer saber a ordenada do ponto que está que representa o hotel, tá vendo? Representa o hotel. Está localizado entre quais valores aí? Aí tem as alternativas. A ordenada, só para lembrar, ele vai pedir para a gente localizar o eixo de y, certo? Onde que esse ponto está localizado em relação ao eixo de y, ou seja, qual é a distância dele em relação ao eixo de x, tá? Bom, então aí, primeiro vamos ver aqui um pouquinho mais aqui sobre o exercício. Ele falou que o carro está localizado aqui e o hotel está a 40 metros, tá? Desse ponto aí, né? E no sentido da rua B, tá vendo? Da rua A para a rua B, nesse sentido aqui, tá vendo? Bom, como os quarteirões têm a distância de 100 metros, ele foi bem claro aqui no texto, tem 100 metros aqui o quarteirão, então vai descer desse sentido, só que não vai descer o quarteirão inteiro, porque falou que está a 40 metros, então está mais ou menos nesta localização aqui, ó, tá mais ou menos aqui, certo? E aí ele pede para a gente fazer o seguinte, para a gente localizar a coordenada do hotel. Eu vou marcar esse ponto aqui, representando o hotel, tá? E esse hotel a gente precisa localizar aonde que ele está, né? Vou voltar aqui no texto só para a gente poder ver aonde ele está. E ele está localizado na rua 3, a 40 metros, descendo em sentido à rua A, né? Então, da rua A para a rua B. Então, se a gente localizar aqui, ó, esse ponto aqui seria o menos 40, não é isso? Menos 40 aqui, tá? Pus a setinha aqui, mas acho que deu para entender. E aí nós temos que localizar onde que ele está. Se você quiser colocar aqui também, eu acho interessante, porque ó, aqui é 100, certo? Aqui vai ser 200 em relação ao eixo de x, porque cada quarteirão ele tem 100 metros, certo? E aí a gente precisa localizar o eixo só da ordenada. A ordenada é em relação ao eixo de y, igual a gente fez na introdução da aula, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, aí a gente tenta ajudar. Um abraço a todos, até!